só queria dizer que esse é um projeto muito especial para mim. Comecei a escrevê-lo em 2018 e terminei agora, no início de 2021. São 13 histórias, 13 narrativas, né? São contos, e tem como pano de fundo, como cenário, sempre o Rio Araguaia, as 13 coletâneas, né? Por isso que é um projeto. Agora, para detalhar um pouco mais e entrar um pouco mais no que é a obra, eu vou deixar para os comentadores, né? Então, os professores convidados. Muito obrigado, né, por partilhar esse momento aqui comigo. Quero dizer que eu tenho acompanhado o Francisco aqui nos últimos anos, na sua trajetória acadêmica, temos realizado trabalhos juntos, o que tem sido muito interessante, muito importante para nós dois, né, Francisco? E eu fico muito contente, tenho muito prazer em estar aqui nesse trabalho diferente, nesse trabalho artístico do Francisco, né? Nesse livro que eu gostei muito, já conhecia o anterior, então eu acho que ele está fazendo uma literatura de muita qualidade, que eu creio que vai continuar e que espero que o caminho seja longo e cada vez mais profícuo. Francisco, parabenizo você. E aí eu gostaria de ler a apresentação que eu fiz para o livro do Francisco, que eu acho que diz melhor, né? Quando a gente escreve, né? A gente diz melhor as coisas que quer dizer. Os contos de A Beira do Araguaia podem ser lidos independentes um do outro, como é próprio do gênero, mas também podem ser lidos como uma narrativa única. Colocados juntos no livro, o leitor vai construindo uma expectativa quanto ao transcorrer dos eventos da vida do casal Ana e Pedro, personagens em torno dos quais giram todas as narrativas. Tais eventos se sucedem ao longo do tempo, ainda que não cronologicamente, devido à disposição dos contos do livro que os antecipa ou adianta, o que predispõe a uma outra e prazerosa dimensão da leitura, forjada por esse subterrâneo enredo de romance, ou seja, o leitor se mantém na expectativa do que virá a acontecer na vida dessas personagens. Embora algumas narrativas situem momentos históricos precisos, como a pandemia que explode no mundo em 2020, e se imiscui no sertão, no conto A Grande Crise, né, e afeta a vida das personagens naquela parte recôndita do Brasil, ou então a exploração do ouro nos garimpos clandestinos, que destrói a floresta e vilipendia os homens. A força de A Beira do Araguaia se encontra na capacidade de, como toda boa literatura, fazer refletir sobre a realidade e não apenas descrevê-la ou retratá-la. Isso é importante frisar, porque os contos do Francisco estão profundamente enraizados no sertão da região fronteiriça entre os estados do Pará e do Tocantins, no Vale das Serras, em meio à mata ciliar e nas margens do rio Araguaia, levando o leitor a um mergulho na ambiência e nas atividades produtivas da região. Não se trata de uma idealização naturalista do homem em seu ambiente, mas de uma composição extremamente poética a partir de um trabalho com a linguagem que torna esse livro de pequeno tamanho uma obra de grande qualidade literária. A total ausência de pontuação da frase, em que apenas a inicial maiúscula indica seu início e antes dela seu fim, organização sintática que lembra o estilo de dois grandes escritores portugueses, José Saramago e, mais recentemente, Walter Hugo Mãe. Essa linguagem, ela revela, por parte do Francisco, um trabalho muito cuidadoso com a linguagem, que requer também uma leitura atenta e vagarosa.
Muitas vezes é preciso voltar ao início da frase para compreendê-la. E é com surpresa que, nesse retorno, tudo pareça agora bem colocado, compreensível e com pleno significado. Ao mesmo tempo, trata-se de exercício lúdico e estético por parte do leitor, que também tem que fazer, tem que se posicionar e fazer esse caminho, né? Então, requer dele não uma passividade, mas uma atividade constante, né, nessa leitura. Embora a história se desenrole coerentemente em cada conto, a sintaxe inusitada e o léxico formam um campo semântico que remete à vida natural da região, com abertura para uma prazerosa dimensão sensorial. Isso é muito interessante, viu, Francisco, no livro. A gente sente, né? A gente frui a natureza, a mata, os ventos, a lua, o rio, né? Que se fundem aos objetos construídos pelo homem. A casa, a varanda, os móveis, a decoração, a culinária, são elementos que parecem constituir em harmonia um todo orgânico. Eles se fundem, né? Cultura e natureza. É bem rico isso que o Francisco construiu. Eu gosto muito dessa forma que ele fez. Nesse espaço de grandiosidade da natureza, a cultura letrada está presente nas leituras de Ana, né, da personagem, que lê Hilda Hilst, Cecília Meirelles, Forbella Espanca e outros autores, sobretudo autoras, né? E está explícita nas referências do narrador, né? Ele cita Gabriel Garcia Marques, Clarice Lispector. Então, as personagens que se encontram em manadas com o sertão, como Ana e seu Romão, o carpinteiro, são formados ou permeados por uma cultura que não é sertaneja ou regional, mas que não está em conflito com a cultura local ou popular. Ao contrário. Então, isso também é um dos grandes feitos, né? Que o sertão não é só o lugar de uma cultura popular e regional, mas também permite, né? E pelo contrário, né? Ela potencializa, né? As duas culturas se potencializam ali nesse encontro, né? Os poemas e as narrativas literárias que Ana lê levam-na a ouvir e a observar melhor as profundezas da floresta. Seus devaneios noturnos na varanda, lendo e tomando chocolate quente, têm momentos fabulosos, fabulosos mesmo, né? De fábula, de maravilhoso, né? De extraordinário. Como quando vislumbra a cobra grande no caudaloso Araguaia, em A Grande Cheia, no conto A Grande Cheia. Seu Romão, com seu exímio conhecimento de carpintaria, é capaz de enfeitar a mata numa decoração requintada, no conto Álbum de Fotografia. Do mesmo modo, a culinária tem um quê de chefe de cozinha, tudo feito com material orgânico e sábia expertise. Mas o que vem de fora nem sempre é benéfico, como a literatura, né? Essa que é lida pela Ana e que é mobilizada pelo narrador. Ela pode destruir e matar, né? Como a ambição desmedida que aniquilou Pedro, o protagonista, né? Marido amoroso e sensível de Ana. Não só o garimpo, mas também a pesca predatória, que, junto com as intempéries naturais, levaram momentos de tristeza e desolação. Também os artefatos orgânicos de seu Romão sucumbem diante do afã comercial e capitalista, né, dele próprio, né, que é um artista da carpintaria, mas o modo como ele depois ele vai comercializar, mercantilizar essa arte, também destrói. De sua varanda, no Pará, Ana vê o Tocantins do outro lado do rio Araguaia. Então, os contos de Francisco Neto Pereira Pinto nos fazem penetrar nessas profundezas, né, que o olhar da Ana desvela. É isso, Francisco. Parabéns por esse livro e parabéns pelo lançamento. Fico muito contente que ele tenha logo saído e estamos aqui comemorando.
Então, assim, nós todos somos companheiros aqui do Francisco, acompanhamos a energia que ele tem sempre um projeto novo, inclusive eu estou em falta com o Francisco, porque a gente tem outro projeto em andamento e a gente ainda não deu conta, né? E eu vou fazer uma leitura de um texto que eu escrevi para o Francisco, que eu apresentei no ITEPAC outro dia, né? Porque eu não tive tempo de fazer um texto novo, Francisco, então você me perdoe. E bastante inspirado pelo prefácio da professora Neide. Então, quem desfruta da minha amizade já deve ter ouvido mais de uma vez a história de que senti de fato que essa seria minha terra, quando entrei pela primeira vez numa voadeira em Araguanã, seguindo uma primeira e bem-aventurada viagem pelas águas do Araguaia. Aquela paisagem, aquele rio, aquela manhã ensolarada, me revelavam que tinha encontrado lugar de pouso, talvez para sempre. Uso advérbio que traduz imprecisão, porque o destino é intuição, jamais certeza, quando não se goza do saber da leitura das mãos, dos búzios, das estrelas, só dos livros. É do Araguaia que fala Francisco, de um rio que atravessa a vida do pescador Pedro, de sua companheira Ana, de seus filhos Theo e Ive, de seus pais Romão e Sebastiana, de seus gatos Calíope e Dom. O ribombar das cachoeiras está praticamente em todos os contos. Estão lá os peixes, as comidas, os sons do rio e dos pássaros. Estão lá as casas de gente simples, seu mobiliário precário, os telhados de folha de babaçu, como também lá as paixões que movem a gente de todo lugar, de todos os tempos. Francisco é paraense. De que cidade? Já me contou, mas não me lembro, não sei mais. Sei que traz certamente muito da memória da infância paraense e que disso se vale para contar as impressões do pequeno Pedro, ao lado da mãe na embarcação, no conto que abre a coletânea. Penso que também traga da escuta de tantos sujeitos elementos para compor o texto que alude à violência contra camponeses por conta da ação militar que, no início dos anos 70, considerou moradores da região como aliados de comunistas. A partir de 1972, militantes do PCdoB e camponeses e indígenas da região foram indistintamente tratados como terroristas. A crueldade relatada pelo conto alude à estratégia militar de controlar qualquer resquício de resistência a uma ditadura fomentada por interesses político-econômicos advindos de projetos norte-americanos para a América Latina. Lá no conto, o Pedro, que retorna para sua inconformada esposa depois da prisão e tortura, é só o resto de um homem que for um dia. Pedro e Ana representam, assim, centenas de narrativas que ainda ecoam na memória da gente do Araguaia, mas ainda espera de registro e de escuta por parte de uma produção literária que no Tocantins ainda não se dedicou a enfrentá-la. As paixões literárias de Francisco se deixam mostrar no texto, nas referências ao que Ana lê, ao que é dado a ler ao jovem Theo, menino que, num dado momento, é o jovem estudante impossibilitado de frequentar a escola pela pandemia. Também se mostra pelas citações empreendidas pelo narrador, que traz, por exemplo, o colombiano Gabriel Garcia Marques na descrição de Ana, tão bonita quanto a personagem Remédios ao subir aos céus, ou na referência ao aguaceiro da cidade de Macondo, de 100 anos de solidão. Conforme o poético prefácio escrito pela professora e pesquisadora de literatura Neide Rezende, se há uma presença constante, é a dos personagens, podendo ser compreendidos como sempre os mesmos, mas também como outros, porque aparecem em diferentes contextos e temporalidades, sem a possibilidade de lermos a sequência dos contos numa lógica temporal canônica. Estão antes ou depois, embaralhado o tempo, constituindo-se como caráter semelhante ou distinto. Pedro é fiel e apaixonado ali, casando-se às margens do Araguaia, no outro se deixa seduzir pela febre do ouro, indo do garimpo para muitas aventuras em bordéis, até retornar para sua Ana Penélope, sempre à espera, sem tecer tapetes e pouco afeita a deixar-se enganar. Francisco avança construindo um estilo peculiar que, conforme Rezende, aproxima-se da estética de pontuação de renomados escritores portugueses. O modo como registra as frases contribui para embaralhar as distinções entre narrador e pensamentos dos personagens, construindo uma narrativa em que emerge o discurso indireto e livre. Esse exercício produz momentos que demandam uma prática de decifração, que solicitam do leitor uma desaceleração, um retorno, que podem ser, contudo, ignorados pela vontade de saber o que vem além, na parte seguinte, curioso do que sucederá com a vida dos personagens.
Conheço o Francisco de muitos anos. Foi aluno da graduação, desobedecendo a oferta regular das disciplinas para favorecer aquelas pelas quais demandava maior apreço por conta de seus questionamentos teóricos. Dedica-se com seriedade aos estudos desde sempre. Uma vez, na sua casa, no bairro de São João, ela foi assaltada. Lastimou que houvessem levado os objetos, dentre eles seu notebook, no qual registrara já muita escrita, naquele momento apenas artigos acadêmicos. Contou-me ter ficado contente, no entanto, de lá estarem devidamente perfilados e em ordem todos os seus livros, todos os seus Deleuze, Foucault, Freud, a que se somariam posteriormente os Lacan. Que ladrão urgente de angariar recursos acharia que os bens mais preciosos eram aquela coleção organizada de livros? Não se tratava de um ladrão teórico nem acadêmico, felizmente. Escrevemos juntos alguns artigos, ainda no período da graduação, quando, acompanhados por Theo, aí o meu filho, no caso, no carrinho de bebê, negociávamos o sabor de mel, a escrita do texto teórico, frase por frase, apurando conceitos e análises. Hoje, quase não nos vemos, mas andamos por perto com projetos de livros e muitas parcerias e conversas pelo WhatsApp. Tenho muita alegria pelo que conquista Francisco, nesse momento em que sua escrita literária emerge com maturidade, como editora de prestígio nacional. Fico feliz por vê-lo bem amado por sua bela Ana, tão linda quanto a Remédios Gabriel Garcia Marques, e pelo belo filhinho também de nome Theo, que adormece tranquilo em seu colo. Que tenha muitos leitores, Francisco, e que seu livro ganhe mundos. Então, para você, essa é a minha fala. Obrigada. Boa noite a todos, a todas. Eu vou começar, antes de falar do livro, contar uma história, né, que é a minha relação com Araguaia. Né? Eu acho que eu tenho duas relações com Araguaia, né, antes de vir para o Tocantins. Né? A primeira é o nosso imaginário do Araguaia. Né? Como goiano que sou, o Araguaia faz parte do nosso imaginário, sobretudo para quem está no sul do Goiás, né, de onde eu venho, né, que é sempre um rio do peixe, um rio da imensidão, né, do desejo, né, de como eu, né, era menino, pescador, adorava pescar. Então, Araguaia é sempre aquele lugar, né, no qual recorre aí um monte de imaginário, né, e é sempre uma coisa que a gente vai estar nesse plano do imaginário. E quando ele está no plano do imaginário, ele também está no plano do literário, né? E o primeiro Araguaia que eu vi, né, escrito, de fato, que me chamou a atenção, não foi nos cronistas, né, que apesar de eu ter lido lá, mas o meu primeiro Araguaia que me chamou a atenção foi do Mário de Andrade, né, que é um escritor aí que todo mundo conhece, né, de São Paulo, paulistano, né? E o Mário de Andrade tem uma cena muito interessante no Macunaíma, que para mim é talvez uma das cenas mais interessantes do Macunaíma, para o modo em que eu penso, né? Que é ele vai e volta de São Paulo, ele corre o Rio Araguaia, né? É um Rio Araguaia imaginário, né? Porque o Rio Araguaia não chega em São Paulo, né, mas ele acaba se conectando, né, e esse Araguaia que está no Mário me encantou, né, então eu vou contar também, né, eu já contei isso para o João de Deus, para a Luísa, não sei se já contei para o Francisco, a primeira relação que eu tenho, né, com o pseudo-Araguaia, mas com Tocantins, mas aí me lembrou o Araguaia, que quando eu cheguei a Palmas, né, e eu vi para Araguaína, é mais ou menos aquilo que o Francisco conta de outro modo, poético, de outro modo, mas é que quando eu peguei, né, para quem é daqui que vai saber direitinho o que eu estou falando, né, eu peguei ali na rodoviária, eu saí da reitoria, né, às 9 da manhã e fui logo para a rodoviária querendo vir, né, para Araguaína, né, entrar na UFT. E aí fui para a rodoviária e perguntei qual é o outro ônibus que tem para Araguaína. E falaram, não, olha, tem um John Joy, né? Eu achei esse nome muito, muito interessante, né? E comprei uma passagem para esse John Joy, né?
E era um micro-ônibus bem pequenininho, e era 11 horas da manhã, 11h30, né? E eu fui, peguei esse ônibus e saí. Para quem conhece Palmas, vindo para Paraguaína, é encantador. Viu, Neide? Sugiro que o dia que você vá a Palmas, você venha de carro, de ônibus, de carro, você vai ver que paisagem linda, é muito bonito ali, né? Uma região chamada Lajeado. Eu fui encantado com aquela beleza daquelas montanhas. Eu pensei, nossa, que deve ser um frio, ser uma coisa encantadora. Aí, passado assim, uns 50, 60 quilômetros, o John Joy para, né? E ele para e tem a balsa, né? Aquela que, inclusive, a PIP, né, que o Alexandre fez referência no começo, das tantas PIPs que a gente tem em Pará, Tocantins e Maranhão, né? E aí, era para a gente atravessar, né? E aí me veio o Macunaíma, né? Isso foi 2009, né? E o Mário de Andrade escreveu o Macunaíma em 1929, era 2009, foram 80 anos depois. E quando o Macunaíma está voltando de São Paulo para Uraricuera, né, para o Mato Virgem, ele vem pelo Araguaia e ele vai anotando no cadernetinho, não, caderneta ali no caderninho, as pontes que o governo precisa fazer para facilitar a vida do povo goiano, né? E aí eu lá como um goianão do pé rachado, né? Num Goiás aí, num ex-Goiás, nesse Goiás, inclusive, que a obra traz, ainda não tinha feito a ponte, né? Então, esse Araguaia, né, eu acho que ele está no nosso imaginário, né, de Mário, né, está lá nos cronistas, né, se a gente pensar, né, nos vários cronistas que a gente tem, né, e aí das Irariqueras e das Icamiabas, né, para continuar com o Macunaíma, né, ou com os Delerris, né, com os Gândavos e outros mais, né, essa imagem da Araguaia, né, e tantos outros, né, e a gente desemboca no outro Araguaia, nesse outro, que também é imaginário, como é o imaginário aí, o Araguaia do Mário, né, do Mário, que vai encontrar o pé de sumé aqui. Eu já dizem que o pé de sumé lá, viu, Neide? Lá do Macunaíma está aqui, ó, a 150 quilômetros de Araguaína, no meio do rio Araguaia, diz que tem o pé lá e eu quero ir lá ver. Então, esse Araguaia que eu acho, né, desses encantos, desses imaginários, que está, né, o nosso imaginário, quer da criança como pescador, que é nosso, né, de leitor, né, também está no texto do Francisco, né? E aí, Francisco, eu me lembro, né, de você, né, nós dois nos conhecemos em 2009, né, como colegas de trabalho, né, lá, né, o Francisco lá, né, tentando se encontrar, né, na poesia, né, a gente conversava às tardes, né, várias vezes ali na nossa coordenação, e o Francisco tentando se encontrar, tentando se firmar, né, tentando se apresentar como intelectual, né, tentando... É muito legal, né, ver a voz do Francisco, né, e que vai tentando, vai inclusive se organizando, né, pelo trabalho, né, e é muito interessante esse processo. E eu, para não falar muito, eu vou escolher um trechinho, né, que eu achei poético, né, porque eu acho que o livro, né, o Francisco procura, né, afora pensar nessa exclusão das vírgulas, eu penso que isso garante uma coisa, né, garante aquilo que eu mais prezo na literatura, né? Eu sou de um lugar que preza um lugar na literatura, né? Que é o modo de dizer, né? E o modo de dizer da literatura, para mim, é o modo poético, né? Eu sou, né? Eu penso no poético, né? Então, eu gosto do poético da literatura, e quando você limpa a vírgula, você limpa a pontuação, de certo modo, esse poético pode aparecer, né? Claro que a poesia e a pontuação também pode forçar um poético, como é o Vidas Secas, né, do Graciliano. Mas aqui eu acho que a ausência, essa visualização que desaparece,
faz o poético reaparecer de uma outra ordem, né? Então, eu vou falar um trecho, né, um fragmento, então, olham, fazem rebojos, estrondos e dançam a nervosa música das águas imprudente, e destemido tomou seu banho de rio e se desfez. Pedro, menino, viveu sempre ali, sem jamais conhecer outros lugares que não o vale das serras viveiras. Assim, até o infinito não existisse. E aí segue o texto. Então, essa cadência desse verso, eu vou falar verso, né, porque essa ideia que traz do verso, né, um texto tão forte na nossa tradição, né, que é o texto em prosa poética, que tem vários e grandes autores, né, e aí que a gente vai, né, construindo esta linhagem. Então, eu fico com, de final mesmo, esta fala, né, que é o texto poético apresentando, né, eu acho que o belo na poesia é quando o texto poético pula, mostra, né, grita para nós aquilo, né, eu sou de uma linha, né, que pensa que o texto tem que gritar a poesia, né, e o texto do Francisco grita a poesia. Então, parabéns pelo poético, Francisco, e parabéns pelo livro, né, e muito obrigado, e beijo em todo mundo. Eu queria começar, então, dizendo ao Francisco, né, parabéns primeiro por ter feito essa publicação, por ter colocado, né, à luz, digamos assim, esse trabalho, como o Márcio falou, que aparentemente é um trabalho em prosa, mas é uma mescla, né, de prosa com poesia e de um bom gosto, sim, impressionante, né? Eu já escrevi um texto a partir de uma nota que você me pediu, e quando eu comecei a escrever essa pequena nota, quando eu caí em mim, já tinha 3 páginas escritas, e você disse, eu posso publicar? Claro que pode, e realmente foi publicado. Eu recebi hoje, né, o link da publicação, um jornal aqui do Tocantins, e eu percebi realmente que foram fiéis, né, ao que eu escrevi. Por isso também eu agradeço o fato de você ter feito esse gesto, né, tão bonito, de ter também o meu texto aí à prova dos leitores, tá certo? Então, Francisco, eu queria falar do seu trabalho agora de uma forma diferente, porque eu acho que aquela análise um pouco mais formal já foi feita, não é? E eu queria falar um pouco a respeito exatamente da parte da recepção, me colocar aqui, por exemplo, agora, não como um analista da faculdade, um doutor, coisa parecida, mas um leitor, né? O teu trabalho, alguém que leu, procurando uma boa leitura, apesar de você ter feito a leitura com um determinado propósito, né? Eu lesse o trabalho para que eu pudesse emitir uma opinião mais técnica, talvez assim, um pouco mais acadêmica, tá certo? Eu quero falar exatamente dessa leitura que eu fiz, tá? Quando eu li o seu texto, foi inevitável que, ao ler o seu texto, algumas memórias, e eu acredito que isso acontece com muitas pessoas, só comigo, fossem, assim, evocadas, né? Quer dizer, que essas memórias viessem à tona. E são memórias de diversos momentos da minha vida. E eu queria falar, pelo tempo ser aqui curto, exatamente de 3 dos seus contos, né? A Época do Grande Garimpo, O Barco pelo Rio e A Gata que Caiu do Céu. E eu queria falar exatamente com a minha experiência de vida, que foi evocada por memórias, no caso, quando eu li esses textos, né? Que eu acabei de citar aqui agora. Eu poderia até dizer o seguinte, que o primeiro dele poderia ser chamado, por exemplo, ao invés de ser chamado de A Época do Grande Garimpo, chamar de A Época da Transamazônica. Eu vou explicar por quê, tá? Rapidinho aqui, pelo menos. O meu pai, né, quando a gente morava no Ceará, eu tinha apenas 4 anos de idade, e por isso essas memórias não são muito boas, eu era muito criança ainda, né? Ele se ausentou durante alguns meses da nossa casa, né? Ele se ausentou e a minha mãe ficou sozinha cuidando das crianças, no caso, eu, caçula, o meu irmão do meio e a minha irmã mais velha, né? E essa saída do meu pai, ela foi naturalmente que apoiada, diferentemente, né, do que aconteceu lá na época do Grande Garimpo, porque exatamente a gente vivia numa pobreza muito grande e era preciso procurar alguma forma, né, de melhorar a renda daquela família que praticamente não tinha renda nenhuma. E o meu pai viajou a convite do meu tio, que era irmão do meu pai, para ir até a Altamira, no Pará, bem distante, né, da nossa casa lá no Ceará, uma cidade chamada Nova Russas. E o meu pai foi. E alguns meses depois ele retorna, e ao retornar, ele já retorna com dinheiro e com a incumbência de levar toda a família para morar lá em Altamira, né? Então, foi inevitável que, ao ler A Época do Grande Garimpo, eu não fizesse uma relação com a época da Transamazônica,
que, nesse caso, era parte da minha vida, e essa memória foi evocada pela leitura desse conto, com certeza. Outro conto, O Barco pelo Rio, né? Então, meu pai foi trabalhar nessa construtora, chamada Queiroz Galvão, e ele continuou trabalhando durante muitos anos, 17 anos ele trabalhou, né? Isso foi em 72, esse primeiro episódio. Outro episódio que eu quero falar, então, relacionado ao Barco pelo Rio, é um episódio que aconteceu no ano de 1975, quando já morávamos num distrito chamado São Sebastião da Vitória, em São João del Rei, Minas Gerais, né? São Sebastião da Vitória fica a cerca de 24 quilômetros de São João del Rei. E quando eu fui morar lá, eu tinha 8 anos de idade, e eu lembro que os meus amigos, né, que já moravam lá há mais tempo do que eu, naquelas casinhas de madeira que as construtoras faziam para os funcionários morarem, né, os meus colegas, eles falavam de São João del Rei. Eles já tinham ido visitar a cidade. Vitória era uma cidade muito humildinha, um distritozinho. E São João del Rei, eu comecei a criar um imaginário daquela cidade. Uma cidade grande, pujante, com muita coisa bonita para ver. Os meninos falavam com emoção. E aquilo começou a criar em mim um desejo muito forte de conhecer aquela cidade, sabe? Mas nunca surgiu a oportunidade. Porque não precisava, eu era criança. Quem teria que ir seriam os adultos, né? Até que um certo dia, a minha mãe anuncia: amanhã nós vamos para São João del Rei, vai eu e você. Rapaz, não queira saber o que é o sentimento, né, de alguém que tanto sonhava com uma coisa, de repente, uma viagem vai acontecer, né? Eu vou conhecer São João del Rei. Cara, foi difícil dormir, e a viagem era para meio-dia do dia seguinte, né? E até aquele momento eu fiquei assim naquela expectativa, minha mãe me banhou, me vestiu, e a gente foi encontrar o meu tio, que seria no carro dele um Dodge dourado, com a parte de cima preta, que eu lembro bem ainda dessa memória. Só que ele não estava na casa dele, que ficava perto da minha. Ele preferiu levar o carro para longe, para a casa de outra pessoa. E a gente teve que ir fazendo aqueles gestos que você descreve, né? Virando à esquerda, virando à direita, descendo aqui, andando ali, até que, de repente, surge o Dodge na minha frente. Aquela coisa maravilhosa, Francisco, né? Então, ao ver o Dodge, eu falei, vou realizar meu sonho, né? A gente se aproximou e eu percebi os adultos cochichando, de repente, né? Havia mais pessoas do que o carro comportava. E alguém vai e fala assim, olha, minha mãe chega e se aproxima e fala, você não pode mais ir, né? Porque o carro está lotado. Lamento muito. Na mesma hora, eu comecei a chorar. Eu me encostei na parede de uma casa, comecei a chorar copiosamente, porque eu percebi que meu sonho tinha desmoronado naquele momento. Aí depois eu percebi que outra assembleia estava sendo feita entre os adultos, né? E aí minha mãe voltou e falou assim, tudo bem, disseram que você pode ir no meu colo, né? Então eu fui e entrei no carro e meu tio deu partida naquele Dodge maravilhoso e eu fui saboreando, né, cada centímetro daquela distância de 24 quilômetros, né, que havia entre Vitória e São João del Rei. Foi uma viagem inesquecível, digamos assim, tá? Então, eu faço a correlação, de fato, com o barco pelo rio, porque eu acho que é isso que acontece com o garoto Pedro, né? Quando ele se coloca na proa e sente o vento soprando no rosto dele. O vento, né, na realidade, é o atrito, né, do rosto dele com o ar na velocidade do barco dentro do rio. E, finalmente, o último, né, que eu relato já é mais recente, aconteceu já esse ano de 2021, a gata que caiu do céu. Eu diria que, nesse caso, é o gato que entrou pela cozinha, né? Eu nunca gostei de criar bichos, porque na infância ainda eu comecei a criar alguns bichos, eles morriam, e eu ficava, assim, muito triste, né, muito, assim, inconsolável, digamos assim, né? Mas esse ano, no começo do ano, lá pelo mês de janeiro, um gato preto apareceu aqui em casa, e ele sempre era surpreendido, esse gato, fuçando no lixo da cozinha, na lixeira, né? E eu sempre ralhava quando eu escutava a lixeira virando, né? Fazia aquele barulho, plate, eu gritava, sai daí, gato! Espantava o gato para fora de casa, mas o bicho sentia fome, né? Então ele se entregava, né, ao que é natural do animal, ele queria saciar a fome dele, que é a necessidade que ele tinha. E eu sempre espantava, mas a minha esposa tomou uma decisão um dia, falei, por que você não coloca logo um pouco de leite lá fora? Porque assim ele não entra para derrubar o nosso lixo. Falei, vou experimentar então. Coloquei um pouco de leite lá na área, onde ele costumava passear, e ele se aproximou, não quis o leite não, ficou olhando para ali, eu aproximei o leite dele, fui tentando, até que ele resolveu beber um pouco do leite, né? Bom, de leite em leite, de grão em grão, daqui a pouco, meu amigo, eu já estava comprando ração para esse bicho, né? E esse bicho começou a sair da área, começou a entrar pela cozinha, daqui a pouco ele já estava no sofá, no meu colo. E aí não teve mais jeito não, tive até que dar um nome para o bicho, né? E inspirado aí no Gato Preto do Edgar Allan Poe, eu passei a chamar o animal de Plutão. E Plutão, de fato, foi, assim,
um grande amor, né, que apareceu na minha vida no ano de 2021. Entretanto, Francisco, esse gato, ele me surpreendeu, porque de repente ele caiu doente, sabe? Ele adoeceu, eu levei até o FMT, né, a veterinária, o pessoal olhou, passou remédios, eu quase não dormia de noite com esse gato, vigiando, cuidando dele, dando remédio na hora certa, enfim. Durante os dias eu andava cambaleando, mas feliz, porque o Plutão estava sendo muito bem cuidado, e ele, de repente, começou a melhorar e se recuperou. Passou cerca de 15 dias, eu feliz com o meu gato, para cima e para baixo, brincando com ele, e eis que, de repente, ele fica doente de novo, e foi repentino. Ele ficou muito mal mesmo, no sábado de noite. Quando foi segunda-feira de manhã, ele já estava como uma meia, né? Se você levanta um pedaço sem segurar o outro, a outra parte não levanta. Era assim que esse gato estava, eu chorei já por causa desse gato naquele mesmo momento. Amanheci na UFT com esse gato. Cedinho, antes de todo mundo chegar, lá estava eu com esse gato. Quando a veterinária chegou, passou por mim, disse que voltava já, e eu com aquele gato nos braços, ele levantava a cabeça, olhava para um lado, olhava para o outro, procurando as coisas. Quando foi 8h10 mais ou menos, a veterinária chegou e perguntou: e aí, seu Antônio, o que aconteceu com o gato? Aí quando eu comecei a explicar, ela tomou os gatos nos meus braços e correu com o gato. Correu rápido. E ficou com ele cerca de 20 minutos para lá, e eu fiquei preocupado. Quando, de repente, ela abre a porta, aparece e fala: seu Antônio, senhor me desculpe, o gato não resistiu. Cara, é claro que foi uma tristeza muito grande, e a leitura da gata, né, que caiu do céu, realmente me evocou também mais essa memória, sabe, Francisco? Então, assim, o que eu quero dizer para você é assim, eu tô dizendo aqui para você, não mais aquela leitura mais acadêmica que eu fiz, mais formal que eu fiz no início, né? Eu já estou dizendo para você uma leitura de um leitor, de fato, que procurou, de fato, ler esse livro, com olhos de leitor que procura esse livro como forma de procurar uma boa leitura, sabe? E eu volto para o livro e começo a perceber que esse livro, ele fala da vida das pessoas, porque ele falou da minha. Então, ele deve falar da vida de muita gente também por aí, sabe? Então, muita gente que vai ler o livro, talvez procure esse livro e discuta a linguagem, né? Discuta a falta de pontuação, mas a pontuação que está implícita ali, as maiúsculas que vão iniciando os novos períodos, né? Aquela parte poética que ali está muito bem articulada com a parte em prosa, aquela sabedoria toda que você traz, né, para falar dessa família, para falar desses casos que são tão simples, mas, ao mesmo tempo, é o que, de fato, acontece com as pessoas, né? E eu acho que talvez seja essa parte, né, essa parte mais simples que você traz, que pode, por exemplo, capturar a atenção de muitos leitores desse livro que você escreveu. É um livro realmente, assim, eu sou suspeito para falar, porque eu sou seu amigo, não é? Mas eu diria o seguinte, esse livro, ele é muito, mas ele é muito bom, Francisco. Eu quero te dar os parabéns, eu quero te agradecer, né, por ter me convidado para vir falar um pouquinho aqui nesse dia tão especial para você, que acaba se tornando também especial para mim. E, assim, e dizer que muito especial, principalmente por causa dessa galera que você reuniu aqui, que a gente que está assim, muito bem conceituada para mim, pelo menos, são amigos mesmo que eu fiz. Alguns eu não conheço ainda, mas eu acredito que se são do seu círculo de amizade, com certeza é gente muito boa, né? Então, quero aqui dizer para você parabéns, espero que você continue escrevendo, tá certo? E eu quero dizer para todo mundo que está aqui que também publique seus guardados, tire das gavetas e vamos publicar, tá ok? Grande abraço, boa noite para todo mundo, parabéns, Francisco, mais uma vez. Quando o Francisco pediu-me para ler esse livro, ainda no PDF, né, ele pediu para ler o livro, para comentar. Eu li e ele falou: Marta, à frente nós iremos aí promover uma live e você pode fazer um comentário. Eu, nesse contexto, ainda não fiz a resenha, eu fiz uma leitura mesmo como leitora, como fez o Adailton. Eu vou ler um livro, né, para apreciar o livro. E assim eu fiz, né, sem compromissos, sem anotações. Dali uns dias, o Francisco falou: Marta, você pode responder 2 questões para a entrevista? Né? E uma das questões era: o que você mais gostou do livro? E outro: o que os leitores vão gostar? Eu, né, entre uma coisa e outra que eu fazia, imediatamente respondi. Eu respondo as coisas muito rapidamente. E eu falei: não, eu respondo na hora. Eu gostei mais da descrição das paisagens, né?
E aí, né, e aí falou assim, mas do que os leitores... Essa foi a primeira impressão que eu tive como leitora. E do que você acha que os leitores vão gostar? Eu acho que das receitas da Ana, que aquelas receitas são maravilhosas, né? E aí eu peguei, olhei aquilo que eu escrevi para o Francisco, imediatamente o meu superego, para usar o termo do Francisco, né? O meu superego, de repente, me alertou, falou, Marta, né? Como assim? Você gosta da descrição das paisagens? Você acha que os leitores vão gostar das receitas da Ana? Como assim? Como você diz uma coisa dessa, né? Aí o superego, eu falei, olha, né? Aí eu respondi um pouco mais lá para o Francisco, mas ainda assim eu como não dou muita bola para o superego, né? Todo mundo sabe que eu sou não ligo muito para o superego, né? Se eu ligasse, minha vida seria menos chata. Eu acho a minha vida muito divertida justamente porque eu não ligo muito para o superego. Então eu vou insistir aqui como leitora, né, de que o que eu mais gostei realmente foi da descrição das palavras. E aí eu me lembrei de outra história, eu já volto nisso, mas eu me lembrei de outra história. Me lembro que um professor, eu estava tendo aula uma vez, e um professor, também muito afeito à literatura, como eu, historiador como eu, mas muito afeito à literatura, ele contou uma história do Machado de Assis, uma experiência que o Machado de Assis teria vivenciado. E a história era o seguinte, diz que Machado de Assis, lá nos idos do final do século XIX, Machado de Assis teria levado alguns estrangeiros para conhecer o Rio de Janeiro. Pois bem, ele faz o passeio pelo Rio de Janeiro e, no final, Machado de Assis teria perguntado o que acharam. Os estrangeiros disseram, eu achei a paisagem maravilhosa. E o Machado de Assis, segundo me relataram, ficou chateadíssimo. Como assim a paisagem maravilhosa? Eu estou te falando aqui da cultura material, das pessoas, de vocês aí, porque ele ficou muito aborrecido. E eu me lembrei, então, do Machado de Assis, né? E eu estou naquela posição do estrangeiro que também achou a descrição da paisagem maravilhosa. Eu gosto muito da paisagem. Mas aqui eu me justifico, né, como leitora, né? O que me chamou a atenção na descrição da paisagem não é simplesmente a descrição da paisagem, mas a forma poética como o Francisco descreve essas paisagens, né? Particularmente, né, me chamou a atenção a forma como Francisco se refere ao Rio Araguaia, que para mim, eu disse para ele, disse na entrevista e reitero, parece um personagem. E aqui eu destaquei algumas falas, né, do Francisco a respeito do Rio Araguaia para reforçar aqui o meu argumento, né? Ele diz assim, o Araguaia, entre aspas, né, aqui na Grande Cheia, o Araguaia, cansado, fustigado, sentia-se cada vez mais humilhado, como um homem que não de repente testemunha, não sem muita dor, sua jovem virilidade se desvitalizar, apesar de todos os esforços secretamente reunidos em cultivá-la, né? Em outra passagem, agora, no tempo da grande crise, ele diz, seu corpo, ainda o Araguaia, seu corpo desnudado e lambido pelas línguas fogorentas das queimadas e de todas as estiagens, retoma a sua macheza na época das cheias. De novo, ainda o Araguaia, tinha um passado, uma história e muitas proezas, sendo útil a muitas gerações. Testemunhou amores e ódios e os sobreviventes. Outros eram os tempos, ainda falando do Araguaia, outros eram os tempos, e perguntava a si mesmo quando morreria. E aí vem o narrador, como no coro das tragédias gregas, vem o narrador e diz, um homem em guerra com um não se que sabe
que não sabe se mortal ou aniquilará. Espera, espera, espera que a morte virá. Quando virá a Araguaia? Então, essas são algumas passagens que eu selecionei, mas me chama a atenção essa forma poética como, né, o Francisco descreve a paisagem. Isso se faz em relação à lua, né, de forma bastante significativa, né? E particularmente são coisas que me chamam a atenção, porque eu particularmente gosto muito da lua. Mas essas passagens que eu selecionei para falar aqui para vocês sobre o Araguaia não é fortuita, né? Não são fortuitas essas passagens que eu cá selecionei. Essas passagens que eu selecionei aqui apresenta o temor do narrador, né? E o alerta do narrador. O alerta do narrador, que fala que o rio Araguaia, como a natureza, corre perigo no tempo presente, né? Pelas queimadas fogorentas, pelos assoreamentos, né? Pelo uso abusivo que se faz das margens à beira do Araguaia, pelo garimpo, o Araguaia corre perigo. Então, aqui você tem um alerta do narrador, né, quando se refere ao Araguaia. E aqui, na minha leitura, e aqui já não só como leitora, né, mas como historiadora, o que me parece? Me parece que aqui o Francisco ele cumpre um compromisso, né, como intelectual, como professor e como cidadão, né? Porque a literatura, desde tempos imemoriais, a literatura tem servido, como bem disse a professora Neide, que me antecedeu, não só para descrição, mas como crítica social, como alerta social. A literatura ela serve, né, como foi muito bem feito no Brasil, no caso específico brasileiro, sobretudo a partir do 19, como pedagogia política e social. A literatura ela tem essa função desde tempos imemoriais. E o texto, né, literário aí do Francisco, ele tem essa preocupação com o social, né? Tanto que, para além, né, de nos contar, né, de narrar histórias, né, dos protagonistas Pedro e Ana, o Francisco, então, ele nos fala de acontecimentos históricos relevantes daquela região, como a guerrilha do Araguaia, por exemplo, e ali ele chama a atenção, né, para a truculência do Estado no combate não somente aos guerrilheiros, né, mas dos camponeses que tiveram contato com esses camponeses, e Pedro representa, né, uns tantos camponeses que efetivamente sofreram na mão do Estado autoritário. E esse camponês, né, esse personagem Pedro, né, quando ele volta para casa, ele é só silêncio. Inclusive, o conto, não por acaso, chama-se Silêncio. É o silêncio de que fala Walter Benjamin, né, quando fala, né, das experiências daqueles que combateram na guerra. Então, esse silêncio das vítimas está presente no texto, né, no texto À Beira do Araguaia. Nesse sentido, me parece que o texto do Francisco, né, ele tem indícios de uma literatura de testemunho, de uma literatura que relata episódios vividos, né, por pessoas que ele conhece. Aqui, ele não é apenas, né, o narrador, né, um narrador onisciente, mas aqui ele é um narrador, né, aquele narrador benjaminiano, né, que lembra o narrador camponês, que sedentário, que conta aí as questões do passado. Então, a prosa, né, a prosa muito bem contada, a prosa poética, né, a prosa poética
do meu querido Francisco, ela chama muito atenção, né? Não é só, estou aqui, vou citar apenas a guerrilha, mas é falado também do grande garimpo, né? Que levou a época do grande garimpo, nos anos 80, ela atrai pessoas, tanto da região do Pará como região de todo o Brasil. Ele retrata também a questão da Covid-19, que vai marcar gerações, né? Vai marcar gerações de pessoas como o Theo, né? O pequeno Theo, né? Que não pode ir na escola, né? Infelizmente, nem todos têm mãe poetisa como Ana, né? Não tem mães poetisa, mas que lê poesia, né? Como Ana. Então, estes aspectos da realidade, para mim, me chamam muito a atenção no texto do Francisco. E já aqui terminando, né? Então, o texto do Francisco também me chamou a atenção, como leitora, a enorme intertextualidade que há no texto do Francisco, né? Ana, como boa leitora, né, nos brindou aí com uma série de referências literárias maravilhosas, né, e que também vão instigar a leitura. Eu penso que em ler Ana, você mora à beira do Araguaia, e isso vai ficar lindo, né, e maravilhoso se você, à beira do Araguaia, também fazer uma excelente leitura. E o texto do Francisco, falando da personagem Ana, nos traz isso. Fazendo uma paráfrase, estou a acabar, fazendo uma paráfrase com o texto, né, com um projeto que eu estou desenvolvendo com a professora Valéria, chamado As Damas da Prosa. Quando eu li o texto de Francisco, me lembrei que Ana, né, as várias Anas e as Anas, né, que se fundem ali, né, que são uma em várias, são várias em uma. As Anas aí é uma grande dama da prosa, né? É uma grande dama da prosa, porque a Ana do Francisco, ou as Anas do Francisco, a Ana das histórias do Francisco, é uma Ana mulher, mãe, leitora, né, batalhadora, uma mulher que ficou em casa enquanto o marido ia para o garimpo, né, em busca de melhores condições de vida, e teve que assumir as responsabilidades do lar. Então, Ana representa muitas e outras mulheres, né, que também são silenciadas, e que também não são, cujas vidas também não são contadas. Então, Ana, para mim, é uma grande dama da prosa. E, para finalizar, né, Francisco é um grande proseador, é um grande escritor da prosa, e está de parabéns, né, por essa prosa extremamente poética que tanto encantou aqui a sua querida amiga, né, e confreira Marta. Viu? Foi um prazer ler o seu livro. E seu livro, novamente citando Walter Benjamin, né, você cumpre o papel aí muito bem de narrador, porque você soube aí intercambiar essas experiências, você soube narrar muito bem essas experiências, a ponto da gente se identificar, e eu me lembro que, quando o Araguaia me chamou a atenção, eu pensei, eu quase me senti, embora se conheça pouco o Araguaia, eu quase me senti ali no barco de Pedro, né? Sentindo o vento, né? Ouvindo os pássaros, que você tão bem relata nesse À Beira do Araguaia. Parabéns pelo trabalho e obrigada pela oportunidade. Tenham a todos uma boa noite. Muito obrigado, professora Marta. Me sinto muito contemplado, feliz. E é muito mais. As leituras, né, de todos que falaram aqui trazem aspectos assim que eu fico pensando, puxa vida, né? Então, eu só posso realmente muito agradecer todos que estiveram aqui nessa sala conosco e também que estão nos acompanhando também pelo YouTube. Então, com esses agradecimentos, eu desejo assim, boa noite a todos, né? E quem tiver a oportunidade de ler A Beira do Araguaia, que sinta também, assim como esses professores destacados, falaram aqui, na verdade, né, que sintam também
convidados a escrever aí também as suas histórias, suas leituras, e que esse Araguaia seja de todos nós. Muito obrigado. Então, muito boa noite.